2. Não tratar o assunto do ter superficialmente, como muito se tem tratado. É uma questão da estrutura humana. O ter como prótese, como escudo para esconder os olhos de medo do bicho. 2.1. Reitero. Evidente que o ter não é a única explicação para a formação do homem. Mas o que esta obra enfatiza é o quanto de ter há em nosso progresso, em nossa saída da suposta obscuridade animal. Em geral, vemos o ter e a posse sendo tratados de modo, por assim dizer, apenas moral, como se a coisa se resolvesse facilmente na distinção entre ter e ser. Já mencionei algo a esse respeito e acredito que mais adiante vou mencionar novamente. 2.1.3. O ter não foi discutido devidamente. 2.1.4. Distinções piegas entre ter e ser não nos ajudam, pois o ter colaborou, e apenas não sabemos em que medida, para o surgimento do ser. Tá? Então, o ter, a posse, a condição protética, vai determinar o que somos, mas não significa que por ter determinado tenha nos condenado a ser tão excessivamente possuidores ou tão excessivamente abertos à posse como somos. 2.1.7. A condição protética que nos apartou de algum modo dos outros animais impera em nossa configuração mental ainda, de maneira que é difícil prever todas as consequências desta nossa escolha. Jamais destino. Ou se é um destino, não é um destino de fora, né? Mas é um destinar humano, a prótese. Contudo, uma coisa é certa, ela nos reduz ao invés de nos tornar maiores e nos tornar mais senhores de nós mesmos. 3. O que é modo de existir, o que é prótese, o que é, portanto, externo, é estrutural, é dentro, é interno. 3.0.2. A artificialidade é por nós criada a partir da natureza, e a natureza retorna quando perde valor ou quando acabamos. 3.0.7. A posse parece ser o primeiro símbolo, sinal de cultura. 3.0.11. Não digo que a consciência surge apenas com a prótese, posse, mas que com ela avança em uma direção até então inusitada entre as espécies. Tá? A consciência torna-se com a posse povoada por outros elementos, sendo um deles o saber linguístico de que, como objeto, é possível tornar-se maior. E isso ajuda, né, nossa espécie a sobreviver. A inteligência humana, quiçá a grande responsável por nossa sobrevivência, essa inteligência a um só tempo abstrata e protética, não aconteceu por si, como um fogo que se acendeu por acaso e que a natureza selecionou. Né? É preciso perguntar e colocar a questão da nossa determinação de consciência. Essa nossa consciência é determinada pela maneira como sobrevivemos. Né? É possível que tenha existido uma outra forma de consciência num outro período da nossa história, talvez muito mais próximo de uma condição animal, assim como existe consciência nos animais, né? Então, mas isso é uma coisa para se discutir mais além, né? 3.0.12.3. Antes que existisse uma filosofia e uma ciência, afirma Bergson na introdução de O Pensamento e o Movente, o papel da inteligência era o de fabricar instrumentos e guiar a ação do nosso corpo sobre os corpos que nos circundam. Aí eu pergunto, papel da inteligência? A inteligência se desenvolveu por meio dos objetos possuídos. Não existe um papel da inteligência definido. O que existe é a formação de uma inteligência por meio das coisas, em função
da sobrevivência. Esta inteligência é uma resposta à sobrevivência. 3.0.14. A prótese provocou o cérebro primitivo, desafiou-o, ele cresce. 3.0.15. Se um dia os objetos podem ter colaborado com o aumento do cérebro, ou com seu desenvolvimento para tornar-se o que é hoje, no sentido de desafiá-lo, hoje podemos dizer que a extrema dependência de objetos e coisas exteriores tem servido, se não para diminuir, por certo, para limitar, atrofiar esse mesmo cérebro. Outrora produto de luta, agora produtor da própria atrofia. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Eu não vou detalhar, porque há muitos estudos, quem quiser ler, né? Mas, por exemplo, a gente vê estudos sobre o QI, né? De crianças nascidas de um tempo para cá, agora, de 2010, se eu não me engano, em que o QI das crianças, pelo que eu vi, assim, ele está pela primeira vez abaixo do QI de seus pais, né? É de se perguntar por que, estando nós nesse topo, de certa forma, né, nesse topo protético, o porquê também que acontece esse tipo de coisa. Por isso que eu não quero detalhar, porque há inúmeras mostras, digamos assim, de que estamos meio que nos atrofiando, né? É observar o nosso dia a dia, a nossa dificuldade que muitas vezes aparece em pensarmos, né? Em buscarmos a resposta ali, num aparelho, enfim, né? E isso, veja, é um resultado, parece paradoxal, mas a gente lutou para sobreviver e a nossa resposta foi protética. Mas acontece que essa resposta protética também trouxe tantas facilidades, tantas comodidades, que hoje ela nos limita, né? Hoje ela nos contém. Então, um cérebro que é produto de uma luta, né? Nós desenvolvemos uma consciência diferente, uma vida interior diferente, por conta de nos desenvolvermos exteriormente de um modo diverso. Todo esse processo que nos aumenta e que poderia, aí é uma questão minha, né? Poderia nos direcionar para outras questões, para um enriquecimento de repente da vida interior, ele tem também significado, né? Esse processo tem significado uma limitação das nossas capacidades, porque é preciso ter em conta que o processo do desenvolvimento das próteses, ele é um processo de facilitação, né? Em que existe uma tendência, um desejo humano para que tudo seja fácil. E aí alguém faz a leitura desse desejo, né? E aí cria produtos fáceis, né? Exemplos banais, você tem um negócio para você pisar para levantar a tampa do lixo, tem tudo, né? É um exemplo banal, mas assim, o controle remoto, não sei o que, é esse processo da prótese, né? É esse processo, não é um outro processo. É o processo que nós criamos, né? Não é um aprisionamento vindo de fora, né? Mas foi criado pela nossa maneira de sobreviver. E nós, de fato, nos aprisionamos, mas por vontade nossa, digamos assim. Nós buscamos nos prender à facilidade. E veja, não é feita a pergunta, você quer atrofiar-se, você quer limitar-se, etc. Não. Mas você quer mais facilidades? Sim. Né? Então você quer facilidades e o que vem junto com a facilidade é a nossa, não seria essa a palavra, mas é a nossa diminuição. Né? Então há muitas implicações em se observar esse processo. Né? E é preciso se perguntar, eu não diria isso, mas é de se perguntar desse nosso momento, início do terceiro milênio,
a respeito dessas atrofias, né, que parecem muito mais presentes e constantes do que em outros períodos da nossa história, né? 3.0.20. Poxa, eu tinha enchido um aqui, não tô... Eu nem lembrava. Vamos ver. Os Homo forçaram e ainda forçam o mundo em direção ao corpo, que é a prótese, enquanto os outros animais prosseguem forçando o corpo em direção ao mundo. 3.1. A estrutura do mundo atual é algo que se situa entre a mente humana e as coisas, e que simultaneamente ambas envolvem. 3.1.11. Não existe uma estrutura do mundo que seja independente de uma estrutura do homem que nos tornamos, né? E tal estrutura parece ter começado com nossas relações de posse. O que é o mundo são os homens mais as coisas. 3.3. Daniel Dennett, em Tipos de Mentes, sugere que a fonte primária da nossa inteligência seria a capacidade de descarregar nossas tarefas cognitivas para o meio ambiente, numa projeção das nossas mentes para o mundo que nos cerca, etc. O que talvez seja, de algum modo, do meu modo ao menos, parte daquilo que seria a nossa capacidade de prótese, nossa formação protética. No entanto, no que se refere a uma possível fonte de inteligência, não penso que descarregamos nossas mentes à nossa volta, no meio ambiente, mas que formamos nossas mentes por meio do ambiente. Percebe a diferença? O que caracteriza o nosso modo de relação com objetos. Os animais não têm uma mente para descarregar, ao menos não como a nossa. Mas poderíamos afirmar que jamais a construirão como nós? É possível esse tipo de afirmação? Então, assim, nós não descarregamos a nossa mente, como se existisse uma mente humana e aí nós fizéssemos esse movimento. Não, a nossa mente é formada, ela foi formada pelo fora, né? Eu já devo ter lido, se eu não li, vou ler, que o fora nos deu um dentro. A nossa relação com as coisas, com os objetos, em função da sobrevivência, nos deu este tipo de dentro, que deu este outro tipo de fora, e é uma relação, né? Hoje o abuso possessivo é uma consequência de todo esse movimento. Penso que nossa atitude foi uma atitude, a prótese, mas seus efeitos foram duplos. Modificamos as coisas ao nosso redor e aumentamos a nossa inteligência. E como Dennett destaca, os antropólogos já reconheceram há muito tempo que o uso de ferramentas sempre foi acompanhado por um grande aumento na inteligência. Minha proposta é que, por certo, considera tal constatação, procura olhar de outra perspectiva. Não creio que o uso da ferramenta por si tenha nos tornado mais inteligentes. Suponho que tenha havido uma relação única do animal que nos antecede com os objetos. E mais do que uma relação de uso, foi sim uma relação de posse. O animal aprende a ter, torna-se um homo. 4.1. Mas minha proposta, se é que devo chamar assim também, né? Como veremos ao longo desta obra, não é um mero desapego dos objetos, pois critico o próprio desapego, mas sim o crescimento do homem, ou ao menos seu resguardo. 4.3. Walt Whitman, só a alma pertence a si mesma. Eu quero fazer um comentário disso que eu li aqui, que não se deduza dessas reflexões a respeito da prótese que existe uma sugestão, um encaminhamento, digamos assim, e que a sugestão, que a resposta seria, olha, então vamos ser desapegados. Não, eu critico o desapego também, né? Tá, mas o que é? Primeiro que, como eu digo aqui, não sei se existe uma proposta.
Eu não estou em condições de propor algo assim. Isso é uma coisa. Eu sou muito pequeno para fazer algo desse jeito, né? Eu acho que nós, enquanto humanos, temos sérias limitações a esse respeito, né? E é preciso cuidar que muitas vezes a resposta, a proposta, ela vem acompanhada de um certo impor, de uma certa imposição e de uma certa violência, né? Então é preciso sempre ter esse cuidado já nos conceitos, né? Mas o que proponho, de certa forma, é o crescimento do homem, né? É uma proposta sem imposição, né? É o crescimento do homem ou seu resguardo. Não é porque sobrevivemos por meio dos objetos, né, que isso signifique que existe só essa direção. Ah, então quanto mais eu possuo, mais eu sobrevivo? Não. Isso é um legado da espécie, né? Um legado de uma espécie que se formou por meio da posse. E nós vimos, por exemplo, num outro vídeo, as implicações dessa exacerbação da condição protética, no sentido de que um anseio coletivo propicia e legitima a existência de pessoas que detêm muitos bens em detrimento de pessoas que não possuem praticamente nada. Acredito que seja possível pensar outras formas de sobrevivência mais atreladas, mais vinculadas a um crescimento do que seria o nosso mundo interior, digamos assim, né? De modo que é possível viver, sobreviver, sem que a nossa sobrevivência signifique uma destruição de semelhantes, de não necessariamente de semelhantes também, mas destruição do planeta, dos animais, da natureza, das matas, enfim. É possível pensar que nós que podemos estar próximos de uma espécie de maturidade para considerar dessa forma as coisas. Eu sempre vou insistir, eu não tenho uma receita. Mas quando nós observamos que a exacerbação da condição protética ela traz muitas consequências, como o fato de dispormos de pessoas, de animais e de recursos naturais em função do crescimento protético, então, quando nós observamos isso como sendo um resultado dessa herança protética, nós também temos a capacidade de perguntar a respeito de outras vias, né? Que outras vias? Olha, aí nós temos que ouvir muitas pessoas, escutar muitos discursos, muitas falas, né? Principalmente daqueles que têm mais sabedoria de vida e que viveram, né, com mais harmonia no seu entorno, né? Ao tempo em que a exacerbação da condição protética hoje significa, sim, destruição, é preciso dizer que nós construímos também por meio da posse, da prótese, um legado interior que nos capacita para questionar esse abuso, esse excesso, né? E quando fazemos esse tipo de pergunta, ainda que não desta forma, né? Porque aqui não importa o modo como perguntamos, mas que perguntemos. Tudo isso nos remete a um outro tipo de destinar-se, a um outro destinar humano, né? Nós já percebemos, não precisa ser um grande especialista, né? Nós já percebemos no que deu esse excesso, né? Essa busca acumulativa, enfim. Nós já percebemos, está aí, né? Não é um discurso
ao menos não como hoje se diz, um mero discurso político, né? Se é política, é numa outra política, né? Não da maneira como, infelizmente, a coisa está posta. Mas o que eu quero contemplar é que quando crescemos interiormente, numa direção interior, nós crescemos também na direção da preservação, não somente de nós mesmos, mas da dignidade da espécie. Porque num primeiro momento, grosso modo falando, nós lutamos para sobreviver. E sobrevivemos, né, enquanto espécie, né, apesar de tantos fracassos, tantas tragédias, inclusive atuais, né, mas enquanto espécie. Né. Então é de se perguntar se agora não é a vez de fazer com que sobrevivam outros elementos, a dignidade, né? Que busquemos uma outra forma de existir, de coexistir. Né? Então essa inconveniência da discussão da prótese, ela de fato, ela causa um desconforto, principalmente naqueles que dizem que a liberdade do ser humano lhe permite um crescimento ilimitado, né? De modo que se para satisfazer a sua ambição ele vai ter que derrubar matas para plantar, para destruir nascentes, né? Se isso é legitimado, veja a legitimação que existe. Nós legitimamos com esse desejo, né? De muitas vezes ser assim, né? Então, para fechar, me ocorre que há caminhos que ainda não percorremos, ao menos não percorremos o suficiente, e que existem pessoas ao longo da história humana que mostraram outras formas de existir, né? Porque aqui é uma discussão muito ampla. Eu acho que os vídeos assim, eles vão mais ou menos lançar essa questão, né? O livro também lança um pouquinho mais, né, por ser um pouco maior, mas é uma questão para a vida, né? E não é uma questão minha, né? Não, é uma questão humana, que nós devemos nos aproximar dessa questão. Qual que é a questão? A questão do nosso resguardo, a questão do nosso crescimento. Porque essa questão não é uma questão filosófica, mística, não, é uma questão que hoje tem que ser posta, porque da forma como as coisas estão, não precisa ser profeta para perceber o grande dano que está sendo causado e que vai ser causado se continuar dessa forma. Então, legitimar alguns discursos, né? Legitimar alguns discursos é também estar concordando, é mostrar concordância com a nossa diminuição, com a destruição do mundo e com a indignidade. Né? Nós precisamos ter sempre em vista isso, que as coisas, é por isso que é a filosofia da espiral, né? Ela vai girando e trazendo às vezes por outros ângulos o mesmo problema. Como eu fechei aqui na minha leitura, não importa, não se trata de proposta, não é isso, não é um vai propor, o outro vai propor o outro, não, é assim, pensar o caminho, pensar o percursar, observar os nossos movimentos, até onde eles nos trouxeram, até onde eles podem nos levar. É uma questão de observação, por isso que eu falei, acho que já no começo, se eu não falei num vídeo, falo no livro, que é uma questão de olhar, é uma filosofia visual, né? É uma filosofia, é olhar como que nós nos desenvolvemos, né? Ainda que seja uma interpretação que possa contribuir e que convida à existência de outras interpretações, né? Então, isso é importante, porque isso nos diz respeito, né? Quando nós questionamos o estado atual do mundo, esse é um questionamento sobre o estado atual do homem,
né? Então, quem é o humano hoje? Observar seus anseios, observar para onde nos dirigimos, né? E acredito que esse é um dos intuitos do livro, instigar, né? Como eu falo, acho que no vídeo do prefácio, instigar um crescimento das pessoas, não por meio do que escrevo, não, mas que convidar, né? Seduzir para que cresçamos. Eu acho que esse é um convite que todo ser humano deveria fazer um ao outro, assim, eu acho, né? Que cresçamos, né? Que nos desenvolvamos numa direção, de repente, um pouco diferente, né? É isso, né? Parece simples e talvez seja quando feito com um pouco mais de percepção de onde estamos e percepção da responsabilidade pelo modo como somos também.